A paz do Senhor, amados, nessa noite, nesse início, final de tarde, começando já a noite, eu quero compartilhar com vocês o pão, o pão desse dia, que a palavra de Deus, ela também é comparada a um pão, e que esse pão vem alimentar as nossas almas, porque nós precisamos nos alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus. Há até uma profecia profetizada pelo profeta Amós, lá no capítulo 8, versículo 11, que diz que eis que vem dias, diz o Senhor, que colocarei fome na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Que nós tenhamos fome, sim, dessa palavra, essa palavra que alimenta a nossa alma. Hoje eu quero meditar convosco no livro do profeta Ezequiel. Vamos meditar, vai ser ali uma gota, do capítulo 47, porque esse capítulo ele tem muita simbologia e não dá para esgotar. Mesmo se nós esgotarmos um pouquinho diariamente, nós não conseguiremos esgotar tudo, mas nós vamos nos ater nos versículos 1 e 2 e naquilo que o Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Então a Bíblia diz: depois disso, me fez voltar à porta da entrada da casa, e eis que havia águas que saíam por debaixo do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho externo até a porta de fora, pelo caminho que olha, para o oriente, e vi que ali corriam umas águas desde o lado direito. O profeta Ezequiel é o profeta ali do cativeiro babilônico. Ele está entre os exilados. Ele foi levado logo na primeira leva, e 5 anos depois começou o seu ministério no 5º ano do cativeiro. Então ali no capítulo 1 de Ezequiel, a gente vai ver que no capítulo 1 ele vai dizer que ele estava ali junto ao rio Quebar, que ficava na Babilônia. E Ezequiel, ele vai dizer que os céus se abriram e ele teve visões. No versículo 3 do capítulo 1 de Ezequiel vai dizer a sua linhagem. Então, Ezequiel, ele era sacerdote, porque o seu pai, Buzi, era um sacerdote. E esse sacerdote, chamado Ezequiel, é levantado no período difícil e fora da sua casa, para ser profeta, conforme nós vemos que então a mão do Senhor o levanta. E no capítulo 2, então ele tem visões ali espirituais. E no capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre ele e levanta ele. Então, e Deus agora o comissiona para que ele profetizasse aos filhos de Israel, as nações rebeldes. E aí o ministério de Ezequiel começa ali dentro daquele contexto. Ainda o templo de Jerusalém não tinha sido derrubado quando ele começa a profetizar. Mas isso vai acontecer porque embora o seu ministério tenha começado ali por volta de 7 anos antes da destruição, porque na verdade o seu ministério mais ou menos começa ali por volta do ano de 595 a.C. e dura 21 anos. Então, dentro desse contexto, Ezequiel começa a profetizar para ainda um povo que acreditava
queria retornar para a terra de Judá, porque ainda haviam profetas ali, e a gente vê isso lá no capítulo 28 de Jeremias, que haviam os falsos profetas tentando ainda enganar o povo, dizendo que eles voltariam, mas que a palavra que Deus colocara na boca de Jeremias era que o cativeiro duraria 70 anos. Então, dentro desse contexto, quando Ezequiel se levanta para profetizar, ainda aquelas pessoas que ainda estavam resolutas, obstinadas ainda a ficha não tinha caído, eles ainda não haviam se arrependido, eles ainda estavam esperançosos de voltar. Mas a carta que Jeremias manda para os desterrados, os exilados, era que eles plantassem na Babilônia, que eles obedecessem, porque ali eles ficariam 70 anos. Então, aqui no capítulo 47, e a partir do capítulo 40, quando o templo já tinha sido destruído, então o templo para os judeus ele tinha um significado muito profundo, né? Por quê? Porque toda adoração do judeu, até o serviço do sacerdote, dependia do templo. Então, sem templo, não há sacerdócio. Sem templo, não há o serviço dos holocaustos e todo aquele trabalho e serviço que eles faziam ali para o Senhor. E aí, mesmo assim, porque a profecia, olha que coisa maravilhosa, que a profecia, Paulo vai dizer ali no capítulo 14, que ela tem 3 funções, que ela edifica, exorta e consola. Então, o mesmo Deus que exortou o povo, que corrigiu o povo, que levantou profetas para advertirem o povo, agora também é um Deus que vai dizer para eles, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, quando ele começa a falar sobre o templo, a glória do templo, as medidas do templo, o serviço do templo, e aí, para trazer de volta para eles uma expectativa, uma esperança, porque Deus é assim. E aí, ele diz assim, me fez voltar à porta da entrada da casa. A casa é o templo. Porque quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, ele também prometeu que iria habitar no meio do seu povo. Isso está lá em em Êxodo, capítulo 25, do versículo 8 ao 10. Então, Deus mostra para Moisés ali o céu e manda que ele construísse, replicasse aquilo que ele tinha visto lá no céu, lá na glória. E aí me farão um santuário, diz o Senhor, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo. Mas era apenas um modelo, como a gente vê lá em Hebreus 10:1. Era apenas sombra, modelo daquilo que viria, que seria perfeito e eterno. Colossenses 2,17 também fala modelo. Então, o templo, o tabernáculo, os elementos, todos os elementos ali, objetos do templo, eram modelos daquilo que Moisés viu, uma réplica, mas que, por ser modelo, não duraria para sempre. E aí, queridos, só que para o judeu, sendo o templo ali o símbolo maior da sua adoração, tinha sido destruído. Então, Ezequiel, no capítulo 47, começa dizendo, depois disso, quando ele está falando a respeito aqui, no capítulo 46, do lugar para preparar o ferro, então ele continua dizendo, depois disso me fez voltar à porta da entrada da casa. E a isso vai a entrada da casa, e eis que havia águas que saíam por debaixo do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E aí, quando a gente pensa na porta, quem é a porta? Então, o templo ele era separado em 3 partes. A porta do átrio ficava ali de frente para o oriente.
E onde ficava o Oriente? Então, existe aqui a palavra Mizraá, que significa o que? Nascer do sol. O Oriente, literalmente, era onde o sol nascia, mas também, quando a gente vê a palavra Quebem, quando se refere aos 4 cantos da terra. Então, quando o templo ele está para o Oriente, significa que ele também está de frente para a Palestina, o leste da Palestina, Arábia, Mesopotâmia, a Babilônia, a Caldeia e a Síria. E é do Oriente que vêm os magos, né? Os magos do Oriente que foram até Jesus para adorá-lo. Então, ficava o templo, a porta ali ficava a fachada, a frente do templo, da casa do Senhor, ficava para o Oriente. E aí é interessante que quando Daniel está lá no Oriente, porque ele está na Babilônia, e de lá, Daniel, lá no capítulo 6, versículo 10, todo dia, Daniel abria as janelas do seu quarto, ali que ficava do lado alto, né? E de lá ele dobrava o joelho e se dobrava para Jerusalém, para onde ficava o templo do Senhor. Então eu quero falar que há uma promessa aqui, né, de que sairão rios, né, desse templo. Mas existe, ao mesmo tempo que a gente vê uma expectativa, né, dos judeus em relação ao cumprimento físico, literal, porque aliás há um movimento em Israel para reconstrução do terceiro templo. Então os utensílios já foram reconstruídos, muitos deles, eu acho que todos eles, principalmente não a Arca da Aliança, mas a menorá, que é também o símbolo de Israel, que é aquela lâmpada de ouro, que ela tem ali 7 braços, e que é a menorá, o candelabro descrito lá em Apocalipse. E aí, queridos, há um anseio, um movimento lá entre os judeus, os que guardam, que observam o judaísmo, porque nem todo mundo que mora em Israel é praticante do judaísmo, mas aqueles que são do judaísmo, e principalmente os ortodoxos, aqueles que de fato vivem ali o judaísmo, eles têm essa expectativa do Messias. E aí, só que existe uma questão. A questão é que hoje o que se tem do templo, né, o templo que restou, ele está lá onde inicialmente, originalmente, foi aonde Abraão, né, foi oferecer Isaac. Então, hoje tem apenas parte dele, muro que sobrou, e aonde ficava o Santíssimo Lugar, hoje existe o Domo da Rocha, que é aquela mesquita que o topo dela, né, a copla dela é de ouro, e que não é dos judeus, embora quem domina tudo ali, no sentido político, do exército, é dos israelenses. Porém, como um tratado de paz para levantar uma bandeira branca e diminuir ali a questão que hoje ainda tem, né, da briga, das questões ali com os árabes. Então, quem é responsável pela mesquita são os árabes. Mas que há um interesse dos judeus, com certeza, de tomar ali totalmente aquele lugar, porque é ali onde eles, seguindo ali a questão da Bíblia, do Velho Testamento, ali é o lugar para a reconstrução do terceiro templo, e vai ser ali também, que dentro também de uma linha teológica, né, de uma interpretação teológica, vai ser ali no terceiro templo onde o anticristo se assentará, e existe uma profecia de Daniel que fala do iníquo que irá profanar o lugar santo. Então acredita-se, tá, que Israel vai fazer aliança com ele, mas não sabendo que ele é um antideus, um anticristo. E aí, quando Israel entender e compreender de que ele é um iníquo, então aquele pacto será quebrado. Mas eu quero trazer a nossa revelação
a nossa reflexão aqui para algo mais perene, mais perfeito, que é a promessa futura da glória futura. Porque o templo de Jerusalém, tá? Ainda falando, estava destruído, né? Ele foi destruído e reconstruído algumas vezes. Primeiramente, construído o templo físico, aquele templo que era monumental, aquele templo glorioso que Salomão fizera, ele foi destruído ali por volta do ano de 586 a.C. Depois ele foi reconstruído, né? Ali quando Zorobabel está ali, se levanta ele, e aí surge também Esdras e depois Neemias na reconstrução do muro, mais Zorobabel, e aí eles reconstroem o templo, mas aquele templo ele estava muito longe daquele original que Salomão construiu. Passando o tempo, então passa o Império Romano, o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Império de Alexandre o Grande, né? E aí depois que Alexandre o Grande passa, que é trazendo lá uma influência helenista, né? A filosofia grega, os gregos passam, e aí depois que Alexandre o Grande, que teve ali um fenômeno, porque foi tão rápido, mas também uma duração tão pequena, o seu império foi dividido em 4, e até que depois se estabelece um grande império na terra, o Império Romano, que durou aí 1000 anos, mais de 1000 anos, foi um império que durou muito, né? E aí, só que dentro desse império nasceu Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali, antes de Jesus nascer, então Herodes o Grande, ele era edomita, ele não era judeu, e ele é odiado pelos judeus, e ele é considerado, abre aspas, o rei dos judeus. E aí, só que como ele era odiado pelos judeus, então uma forma de tentar se aproximar dos judeus, então ele reconstrói aquele templo, e aí de forma gloriosa, mais gloriosa do que o templo de Salomão. Então, além do templo, todo o entorno do templo, a Torre de Antônia, foi algo realmente maravilhoso, uma grande maravilha que ele reconstruiu, porém não tinha nada de espiritual ali, né? Um sacerdócio corrompido. Naquele tempo haviam 2 sacerdotes, um foi deposto, Anás, então, e Caifás foi colocado não por Deus. E aí, queridos, dentro desse contexto, né, que não tinha nada de glorioso no sentido espiritual, apenas uma glória efêmera e passageira, que Jesus falou lá em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra. No ano de 70 depois de Cristo, da era cristã, então o que acontece é que o templo foi destruído pelo Império Romano, porque naquele período ali, no ano 70, então alguns judeus se rebelaram contra o Império Romano, e aí eles acabaram destruindo todo o templo. Mas, querido, eu quero me ater à questão de que a profecia vai se cumprir, e que muitas vezes nós esperamos numa perspectiva humana, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Apocalipse a gente vai ver um templo eterno, um templo perfeito, que Deus já estabeleceu antes mesmo de que Moisés criasse aquele tabernáculo, ainda há mais de 3.000 anos atrás, há 4.000 anos, cerca de 4.000 anos atrás. Então, João, o último apóstolo, ele é preso, ele é levado ali para a ilha de Patmos, onde se levavam os piores bandidos ali, e aquele senhorzinho já de idade, quase centenário, é levado até lá,
E aí, queridos, de lá ele vai ter a visão do templo do Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz assim, porque o templo é o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, dentro da visão do Apocalipse, então se a gente for ver, porque a Bíblia se explica. Então, aquilo que não era revelado totalmente no Velho Testamento, quando a gente vem para o Novo, a gente vê algo mais concreto, mais perfeito. Por quê? Porque os judeus, eles tinham ali uma sombra. Então, todo o ritual, todo os sacrifícios que eles faziam, apontavam para o modelo perfeito que era Cristo. Então, tudo que eles faziam ali, todo o ritual, todo o templo, todo o utensílio, apontava para Cristo. E aí, quando a gente vai ver o templo, então o templo, a Bíblia diz assim, Apocalipse 3:12, que ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dele. Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo 3,15, que a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade, baluarte da verdade. É a igreja que tem empunhada aqui a bandeira da verdade, que é a palavra de Deus. Então, queridos, quando Deus promete pra gente, quando Jesus diz, ao que vencer, quem vencerá? A gente voltava a dizer, os que vieram de grande tribulação, né? Que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem vai ser a coluna da verdade? Quem vai ser a coluna no templo do meu Deus? Diz que Jesus prometeu. Serão aqueles que vão passar por grandes tribulações. Não é apenas uma tribulação, não é apenas um evento, mas Jesus também disse lá em João 16:33, digo-vos estas coisas, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações ou aflições. Eu venci o mundo. Então assim, ele venceu. E ele é a garantia de que também nós venceremos, viremos, surgiremos de grandes tribulações, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Então, quem serão esses que serão a coluna de Deus no templo de Deus? Não uma coluna física, estática lá, porque quando a gente pensa numa coluna, num templo, imagina aquele templo medieval, aqueles templos imponentes, grandiosos, e aquelas colunas imponentes, mas elas estão estáticas, não são colunas estáticas. O cristão, aquele que vai surgir de grandes tribulações, são a coluna da verdade e da firmeza, aqueles que não negociam a sua posição em Deus, aqueles que permanecem firmes, fiéis ao Senhor, pregando a verdade, buscando de fato viver a verdade que pregam. Esses serão coluna no templo do meu Deus, diz o Senhor Jesus. Também Apocalipse diz que, por isso, diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite. Servir no templo de Deus, Apocalipse 7:15, porque nós seremos sacerdotes. Então, dentro do templo antigo, só havia ali homens específicos ao sacerdócio. Deveriam vir ali da linhagem de Arão, e os levitas que os auxiliavam. Nós não somos da linhagem de Arão, dos levitas, mas nós somos da linhagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nasceu da tribo de Judá e que ele é o sumo sacerdote eterno. Então nós iremos servir dia e noite diante do trono do Todo-Poderoso. No capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse, o templo de Deus foi aberto no céu, a arca do seu testamento foi vista no templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grandes saraivas de granizo. Esses eventos aqui que houve, também houve lá
quando Moisés recebe o decálogo, que são os 10 mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. O templo de Deus foi aberto no céu e a arca do seu testemunho. Se nós pensarmos quando o Israel, ou melhor ainda, quando os judeus foram levados cativos, então a arca ela sumiu, não se sabe o seu paradeiro. Na arqueologia atual, é um dos objetos mais procurados, porque ela sumiu, ela não foi para a Babilônia. Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 5, quando o filho de Nabucodonosor, ele está fazendo uma festa e ele manda buscar os utensílios que trouxeram lá de Jerusalém, do templo, para profanar, porque ele estava ali em orgia e cometendo toda espécie de mal. E ele manda trazer ali os utensílios, mas lá na Babilônia a arca não foi vista, porque a arca que está dizendo aqui não é uma arca física. Quando nós pensamos também na arca do testemunho, porque dentro da arca da aliança ou do testemunho estava contida, ou estavam contidos os 10 mandamentos do testemunho, do testamento, né? Do pacto, de que, olha, aqui dentro está aquilo que a gente tem que observar, o testamento, o mandamento, o testemunho, a vontade de Deus para o ser humano. Porque quando a gente pensa, as leis cerimoniais, elas caíram por terra, se tornaram dispensáveis, obsoletas, mas os mandamentos continuam os mesmos. Não podemos prostituir, adulterar, mentir, não podemos levantar falso testemunho. Então, esses mandamentos, eles não caíram por terra. Até na Nova Aliança, eles perduram. Porque, aliás, a essência do Novo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus e ao próximo, ele não vai cometer essas coisas. Então, queridos, ele não vai fazer ao outro aquilo que ele não quer que faça para ele. E esse é um dos princípios que Jesus estabelece. Então, no Apocalipse capítulo 14, versículo 15 e 17, o mesmo Deus que é amor, ele é justo juiz. Ele também é justiça, é fogo devorador. E do templo de Deus virá a sua justiça. Então, dentro do primeiro momento, quando Israel não tem templo, então Ezequiel vem dizendo sobre a glória do templo, ele vem dizer sobre o rio, os rios que emanam, que fluem do templo. Então é do templo. Jesus e o Pai são templo entre nós. Então nós habitaremos com Deus na eternidade, e lá a Bíblia diz que não haverá templo. Na Nova Jerusalém não terá templo, porque o templo de lá será o próprio Todo-Poderoso e o Cordeiro, seu Filho. Então, porque se a finalidade do templo é que Deus, quando ele mandou que Moisés criasse o tabernáculo como promessa de que ele habitaria no meio do povo ali, eu estarei no meio de vocês através do templo. Quando Deus, sendo o templo, Jesus, o Cordeiro, é o templo, então nós estaremos com ele eternamente. Outra questão em relação ao templo é porque na Nova Aliança também a Bíblia diz que o crente, 1 Coríntios capítulo 3, 16, diz que nós somos a morada do Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós nascemos de novo, no Velho Testamento, o Espírito descia sobre alguns homens, como a gente vê ali em Ezequiel capítulo 2, descia para uma obra, para um propósito. Então, na unção do rei, de um juiz, de um profeta, de um sacerdote, mas não habitava dentro do coração do homem. E esse evento, isso só aconteceu depois
quando de Cristo ser glorificado. E a gente vai ler o que está escrito na palavra de Deus, que corrobora com isso. Então, depois que Jesus é glorificado, assunto ao céu, e o Espírito Santo desce 10 dias depois, e aí o homem passa a ser a casa de Deus. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 1, diz que mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quando aqui Ezequiel diz que, e eis que havia águas que saíam por debaixo do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. No versículo 2 diz, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho externo, até a porta de fora, pelo caminho que olha para o oriente, e vi ali que corriam umas águas desde o lado direito. Quando a gente pensa na água, então, olha só, Ezequiel vê águas saindo da limiar do templo, da parte de baixo do templo. E lá em Apocalipse, João vê também essa visão, quando ele vê um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que emanava, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. A água, ela, falando na questão biológica, para falar sobre a questão da importância da água. Então, na biologia, a água, né, ela é na tabela H2O, hidrogênio e oxigênio. 2 partículas de oxigênio, mais uma de hidrogênio, e esse composto biológico é essencial, não é importante, é essencial na manutenção da vida. Então, esta substância compõe a proporção de 75 a 85% de toda a estrutura corpórea dos seres humanos. Mas nós, dos seres vivos, perdão, e no ser humano, a água compreende 70% da nossa composição. 70% de mim é água. Então, quando a Bíblia fala de água, principalmente ali em Israel, onde 60% de Israel é deserto. Então, Israel é semiárido. Então, o que alimenta Israel? Então, Israel tem lá em cima aquele monte que é coberto de neve, então ele derrete. E quando ele vai derretendo, vai se formando ali o início do Rio Jordão lá em cima, na parte norte de Israel. E aí o Rio Jordão, que é o rio principal, né, de Israel, que vem cortando e vai desaguar. Ele passa ali ainda ali na região da Galileia, no mar da Galileia, que não é o mar, que é um rio de Querite, é um rio de água doce, mas é considerado como mar, aonde Jesus passou grande parte do seu ministério. Tem também Golã, onde também tem algumas fontes, e vai descendo até, desembocar na parte mais baixa da terra, que é no Mar Morto. E o Mar Morto, ele é extremamente salgado, e a gente vai estar falando sobre o Mar Morto, porque essa profecia também vai falar sobre o Mar Morto. Então, é uma região semiárida, não é como aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala de água, num país onde tem poucos recursos de água, então, se a água ela é essencial para nós, imagina num lugar que é semiárido. E aí, queridos, o Espírito Santo, dentro da tipologia bíblica, ele é simbolizado como água. A água, ela era muito utilizada ali na Velha Aliança. Quando eu falo na Velha Aliança, no Velho Testamento,
quando haviam ainda os rituais dos sacerdotes e levitas, porque ela era usada tanto para a limpeza física quanto espiritual. E aí, Êxodo 29:4 diz assim, ó, então farás chegar a Arão e os seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho e os lavarás com água. Então, antes deles adentrarem no santo lugar, eles precisavam passar pela pia de bronze, que está lá em Êxodo 38, versículos 8, 30 e 32. Então, era uma pia de bronze que, juntamente com o altar de bronze, compunham os elementos essenciais ali do átrio, que era a parte externa do templo. Então, havia uma pia de bronze, onde o sacerdote, para adentrar no santo lugar, passar pela outra cortina, outra porta, ele deveria se lavar. E aí isso me leva primeiro para Jesus, porque quando a gente falou aqui da porta, e Jesus, lá em João, ele diz, eu sou a porta. E aquele que entra por essa porta, ele achará pastagem. Jesus também diz, lá em João 14:6, eu sou o caminho. Esse é o caminho do sacerdote, tá? Porque pelas 3 portas, Jesus é o caminho, né? Ele é as 3 portas. O caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como chegar no Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote chegava, sem passar pela porta. Cristo Jesus, ele é a porta. Ele é a porta que nos leva a Deus. Ele é o canal que nos leva a Deus. Ele é a ponte que nos leva ao Pai. Através da cruz, né? Ele abriu, né? No seu sangue, através do seu sangue, do seu corpo, ele abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos adentrar no Santíssimo Lugar. Então, essa revelação de Ezequiel, ela é muito mais profunda do que nós pensarmos apenas num templo sendo construído, porque Deus construiu templos, homens e mulheres, para ele habitar, para ele fazer morada. Então, dentro também dos rituais da água, dos rituais lá do sumo sacerdócio antigo, do sacerdócio judaico, aqui está escrito assim, Números 8, versículos 6 e 7. Toma os levitas dentre os filhos de Israel, purifica-os, e assim lhes farás para a purificação. Asperge sobre eles a água da expiação, e faz passar a navalha sobre toda a sua carne, e lavarão as suas vestes, e serão purificados. Lembra que quando nós estávamos ainda meditando sobre aqueles que branquearam as suas vestes, em Apocalipse 7:14, que é aqueles que vieram de grande tribulação e que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse era o papel que a água fazia, mas ela não fazia o papel completo que só o sangue de Cristo pode fazer, que é lavar a nossa alma, as nossas vestes. Então, Jesus também prometeu, quando o Espírito Santo, ele é a água, ele é a água que nos purifica. Mas ainda retomando para a linha de raciocínio aqui, para não sair, a água ela era usada também para lavar os sacrifícios. Levítico 1:9. Então, quando se oferecia ali o sacrifício para Deus, o holocausto, então a água servia para lavar as vísceras, os órgãos internos dos animais. Também para ritual de purificação, quando alguém era leproso, então ela tinha que ser levada até o sacerdote. Lembra que quando Jesus ele limpou, ele curou aquele leproso, ele mandou que o leproso se apresentasse para o sacerdote? Não era para, tipo assim, dizer para o sacerdote, olha, eu faço o que vocês não fazem. Não era isso. É porque havia uma lei. Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Então, não era para jogar na cara do sacerdote que Jesus tinha purificado um leproso, mas era para cumprir uma regra.
Porque quem é que dava ali? É quando você está doente, você vai ao médico e aí você fica curado e o médico vai e te dá, né? Te libera. Então, o médico é que pode te liberar. Ali também, só o sacerdote tinha essa autoridade para, ele iria examinar como uma espécie de médico e depois de examinar o indivíduo e realmente se certificar de que aquele homem não estava mais leproso, então ele liberava ele para o convívio na sociedade. Um leproso não podia estar ali junto com a sociedade, porque era, além de a lepra ela está associada à questão de pecado, ela também era uma doença, né, contagiosa. E aí só o sacerdote podia liberar esse ser humano, essa pessoa. Assim como também alguém que tocasse em alguém impuro, alguém que tivesse impuro, algo que fosse impuro, então ele tinha que ser lavado com água para que ele pudesse fazer, além de oferecer os sacrifícios que eram necessários, que eram obrigatórios, exigidos, ele também precisava ser purificado. E aí a gente entra no Novo Testamento, quando Paulo diz que nós somos lavados pela lavagem da água. Então Jesus, quando Paulo fala lá em Efésios 5, versículo 25 e 26, que então Jesus se entregou pela igreja a fim de apresentá-la a si mesmo, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma repreensão, sem nenhuma mácula. E ele faz isso através do quê? Também da palavra. Então, irmão, se não tiver palavra, a gente não será purificado. O Espírito Santo é aquele que nos purifica também. Porque o Espírito Santo dentro do crente, e a gente vai estar falando sobre isso. Os rios aqui, o rio purificador, ele nos fala da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. Então, sem um relacionamento com o Espírito, sem confrontamento da palavra, será impossível que nós sejamos purificados. Então, nós só somos purificados por meio da lavagem da água pela palavra. Um dos símbolos do Espírito Santo, né, é que ele é água. E a água, ela é a essência da vida. Sem Espírito Santo, não há vida. Não há vida espiritual. Também Jesus disse, lá em João capítulo 7, quando Jesus Cristo está ali no último dia da festa dos tabernáculos. Então a festa do tabernáculo, os judeus, eles ficavam ali em cabanas para relembrar quando eles estiveram ali no deserto. E aí no último dia daquela festa, depois do capítulo 6, que a gente vê Jesus ensinando acerca da sua carne, que era o seu corpo, que deveria, porque quem não comesse da sua carne não teria vida, né? Morreria e não teria vida eterna. E aí muitos escandalizaram e muitos estavam ali contendendo com o Senhor, ali em João. E aí no capítulo 7, Jesus se coloca diante da multidão e ele diz assim, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, e antes dele dizer, quem tem sede, vem a mim. Então, ele é a água da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. E aí a gente pensa que é uma alusão à profecia de Ezequiel também. Porque se do templo procede e emana água, o crente, a Bíblia fala que o crente na nova aliança, ele é o tabernáculo de Deus, porque ele passa a ser a morada do Altíssimo. Então de nós que cremos como diz a Escritura, não como a gente acha, é crer como a Escritura diz, é o que ela diz. Se eu creio como ela diz, na essência que ela me revela, então agora, de mim, do meu interior, do teu interior, aquele que virou a morada de Deus, o tabernáculo de Deus,
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e João 14, 17 diz que o Espírito Santo habitará dentro de nós. Então agora do nosso interior a gente vai também ser ali um braço, um afluente desse rio que é Deus. Ele é a origem, ele é a fonte. O Espírito Santo, ele é a fonte da vida. Mas aqueles que se tornaram a sua casa, deles também irá fluir vida. Então, por isso que Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salobre, né? Água amarga. Por quê? Porque se eu nasci de novo, de mim não pode proceder águas sujas, né? Um vocabulário sujo, uma vida suja, uma vida não sendo transformada. Por quê? Porque naturalmente, ao me tornar a casa do Espírito Santo, de nós fluirá rios de águas vivas. Não é água parada, mas é água corrente, águas que fluem do trono de Deus, do coração de Deus, uma vida, né? Para Deus, para a glória de Deus, em novidade de vida. O velho homem não pode subsistir, porque agora a água está corrente, está correndo dentro de nós. E ela não somente corre dentro de nós, mas ela corre através de nós, a partir de nós. Então não tem como me tornar a casa de Deus e ser ainda um velho homem, uma pessoa amarga, amargurada, uma pessoa com vocabulário, né? Aquele vocabulário sujo, uma pessoa com uma vida totalmente desregrada, uma pessoa sem afeição, sem amor. Então, esse rio, ele não, a água lá na fonte, ela está sendo poluída. É só poluir a água lá na fonte que você contamina toda a água, não é verdade? Então, para nós partirmos, a gente ainda está no versículo 1 e 2, eu quero meditar com mais profundidade naquilo que o Espírito Santo, pela sua misericórdia, me proporcionar para estar compartilhando com os meus irmãos. Mas eu quero também citar que quando Jesus Cristo, lá em João 13, então ele vai lavar os pés dos discípulos. E lavar os pés naquele contexto era a função de um escravo de menos valor, o mais desqualificado. E aí Pedro, quando Jesus quer lavar os seus pés, Pedro ele quer impedir. Lembra de João, né? A gente não entende as coisas espirituais muitas vezes. Se o Espírito Santo não revelar, o homem não compreende as verdades de Deus. Porque João não queria batizar Jesus por considerar indigno, de fato, mas era necessário que se cumprisse toda a justiça. E aí Pedro não queria, porque ele acha aquilo indigno, o mestre lavando os pés dele. E aí Jesus falou para Pedro que se ele não lavasse os pés de Pedro, ele não teria parte com ele. E aí Pedro falou, então lava também as mãos e a cabeça. Jesus falou, basta que eu lave os seus pés. E eu quero ler que também algo que eu me esqueci, às vezes a gente vai falando e esquecendo, porque naquela citação que eu disse, quando Jesus disse assim, que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, João vai dizer assim, ó, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, que o Espírito ainda não tinha sido dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. E aí sim, quando a gente pensa sobre isso, o Espírito Santo é a água que jorra do templo. Quando nos tornamos templo, agora o Espírito irá fluir dentro de nós e a partir de nós. E aí voltando para a questão de Pedro, Jesus nos diz assim, ó, que o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês saberão. Porque enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos compreender as coisas de Deus. Então, falando e para concluirmos a meditação de hoje, eu quero falar sobre profundidade, né? É o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Mas antes de
nós nos aprofundarmos em Deus, a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para nós. Então, não tem como me aprofundar naquilo que eu desconheço, né? A Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias também disse: o meu povo pereceu porque faltou o conhecimento. Então, Israel pereceu porque faltou ou rejeitaram o conhecimento. Todas as vezes que nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, todas as vezes que nós formos ignorantes acerca da escolha de Deus, estaremos fadados a fracassar. Então eu quero convidar todos vocês e que o Espírito Santo venha nos conduzir durante esses dias que eu estarei meditando acerca do capítulo 47 de Ezequiel, para que o Espírito Santo venha nos revelar as profundidades, as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, ocultos em Deus, que Ele venha nos abrir o entendimento, para que nós possamos mergulhar nas águas do Espírito e sermos totalmente transformados, porque enquanto estivermos na superfície, viveremos uma vida rasa e superficial, mas o Espírito Santo nos chama para viver uma vida profunda em Deus, para irmos em alto mar e mergulharmos no oceano do Espírito. Que Deus esteja abrindo nosso entendimento, que Deus venha nos encher da sua glória, derramar o Espírito Santo que eu ainda falava, que no Velho Testamento ele vinha sobre homens específicos. Na profecia do profeta Joel havia uma palavra de esperança de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e que o Espírito Santo venha ser derramado nesse tempo sobre nós, sobre a igreja do Senhor, e nós venhamos ficar não embriagados no vinho da contenda, mas que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Ora vem, Senhor, venha sobre nós, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que as tuas palavras se cumpram nesse tempo, em nós e através de nós, para a glória do Eterno. Amém.